Histórias assombradas. Deixa eu achar que é este daqui, o cuidado de Deus. Vamos ver. Olá, Aninha, assombrados, tudo bem com vocês? Decidi enviar 2 relatos aqui para o canal, que não são tão longos, mas que sempre achei lindos. Deixa eu só baixar aqui a temperatura um pouquinho. Mas são lindos. Eu os ouvia quando era pequena e até mesmo depois de adulta. E que durante esse tempo todo, nunca foi trocado sequer uma vírgula dessa história quando contada. Quem me contou eles foi o meu pai. São relatos de conhecidos dele, conhecidos que ele conheceu dentro da igreja. Esses 2 relatos não são sobre assombrações ou coisas sobrenaturais ruins, muito pelo contrário. Eles sempre me tocam muito, pois mostram o cuidado e o carinho de Deus para com todos nós. E não se preocupe, Aninha, todas as pessoas que aparecem nesses relatos estão com os nomes trocados. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Primeiro relato, então são 2 relatos que ela vai contar aqui, ó. O primeiro é este daqui. Socorro, roubaram a minha casa. Seu José, um homem que sempre foi muito temente a Deus, viajou uma certa vez com sua família para Salvador, na Bahia, onde estava ocorrendo um evento com todos os pastores de sua igreja, e que duraria 3 dias. Após voltar de viagem com a sua família, José encontrou o portão de sua casa totalmente escancarado. Desesperado, ele levou a mão à cabeça e disse: "Meu Deus, roubaram a minha casa." Rapidamente entrou em casa já preocupado e abalado, pois tinha acabado de se mudar e tinha comprado mobílias novas para casa. Ao chegar na casa, se deparou com 3 homens sentados no sofá, encolhidos e com muito medo. José, sem entender nada do que estava acontecendo ali, pois os móveis de sua casa ainda continuavam nos mesmos lugares ali, olhou para os 3 rapazes e perguntou: "O que está acontecendo? Quem são vocês? Por que estão na minha casa?" Muito curioso e com o rosto bem amedrontado, um deles logo explicou o que tinha acontecido. Ele disse assim: "Ô moço, a gente invadiu a sua casa para roubar. Pegamos todos os móveis, os eletrônicos e tudo que tinha de valor, colocamos no nosso caminhão. Quando a gente estava terminando de colocar o último móvel no caminhão, esse homem aí apareceu atrás da gente e mandou a gente colocar tudo que pegamos de volta na casa." Já assustado e sem entender nada, ele perguntou: "Mas que homem?" "Esse daí, moço, não tá vendo? Esse homem enorme aí do seu lado da porta." E o ladrão continuou falando: "Quando ele apareceu e mandou a gente devolver tudo o que pegamos, a gente olhou para ele, a gente deu risada, né? E eu, irritado, saquei a arma e disse: ó, se você não vai fazer..." saquei a arma e disse: "Você não vai fazer o... Se não vai fazer o quê?" Né? E assim que eu apontei a arma para ele, ele estendeu a mão e eu fui arremessado. Bati forte na parede e fiquei até atordoado. Quando levantei, eu vi que os meus amigos tinham colocado tudo de volta no lugar e já estavam sentados no sofá, e ele me fez sentar aqui junto com eles. Ficamos sábado à noite, domingo, o dia inteiro, e hoje de manhã, sem poder levantar, sem comer, sem beber, e ele não deixa a gente nem ir no banheiro." José olhava para a direção que o ladrão apontava, procurando o tal do homem, que estava deixando aqueles 3 rapazes amedrontados, apavorados, na verdade, ali. Mas não havia ninguém na sala. "Ai, por favor, moço, pede para esse homem deixar a gente ir. A gente jura que nunca mais pisa aqui. Só tira a gente daqui, por favor." José rapidamente entendeu a situação e começou a chorar. Ele lembrou da oração que tinha feito antes de sair, pedindo para Deus proteger sua casa enquanto estivesse fora. Então soube na mesma hora que quem estava ali era um anjo, que tinha protegido a sua casa. Então ele sentou e começou a falar para aqueles 3 rapazes a respeito de Jesus e o grande amor que ele tem por todos nós. Ele não quis chamar a polícia, estava tão emocionado com o livramento que Deus havia lhe dado que deixou aqueles 3 rapazes irem embora dali.
Muito feliz, ele orou e agradeceu a Deus por ter protegido a sua casa e não ter deixado nada de ruim acontecer. Eu acho, Aninha, que esse relato é mais um dos muitos relatos em que a pessoa que vai fazer o mal vê um ser na sua frente que o deixa totalmente apavorado, enquanto a pessoa que está sendo protegida vê um ser bonito e que a faz se sentir segura. No caso do seu José, ele não conseguia ver nada, ele não via esse ser, mas sentiu a segurança e a gratidão por ele estar ali. E então a gente já vê que esse ser não era lá muito bonzinho pros caras, porque, intimidou quantos? 3? Deixou sábado, domingo, tudo sentado ali, não deixava pra levantar pra comer, nem pra beber, nem pra ir no banheiro. Imagina o que tava ali na frente deles. Será que ele tava apontando alguma arma espiritual pra eles? Só pode, né? Porque só o cara ali em pé sozinho não ia fazer o fantasma, o anjo. Ou não, né? Ou ele tinha, sei lá, um certo poder. Mas os caras não relatavam ele como um anjo, e sim como um cara. Então ele não estava aparecendo como um anjo com asas. Ele era um cara que estava botando medo nos outros caras ali. Hein? Legal, muito bem, anjo. Segundo relato, não faça isso. Depois de um dia de trabalho, lá pelas 5 da tarde, Rodrigo pegou um ônibus para voltar para casa. Cansado pelo longo dia, sentou-se exausto e não via a hora de chegar em casa. Durante o trajeto, o ônibus fazia um percurso por uma reserva dentro do mato, de aproximadamente uns 2 quilômetros. Ao entrar nessa reserva, uma voz soou em seu ouvido e ordenou que Rodrigo desse sinal para que o ônibus parasse, e mandou-o descer. Rodrigo já tinha escutado essa voz muitas vezes e soube na hora que Deus estava falando com ele. Rodrigo, sem entender nada, questionou: mas aqui? Eu vou descer aqui no meio desse mato? Por quê? Sem muito questionar, pois manda quem pode, obedece quem tem juízo, Rodrigo deu sinal e desceu, no segundo ponto daquela reserva. Ao descer, ele olhou de um lado para o outro e não encontrou ninguém ali. E então ele interrogou, ele questionou: e agora? O que eu faço? E aquela voz dentro da mente dele disse: entre na mata. Na mata? Certeza que essa voz é aquela que me salva ou não? Tipo assim, não, ele não falou isso aqui, mas a voz falou: entre na mata. E ele na mata? Sem entender nada, ele obedeceu. E Deus foi guiando ele mata adentro. Já bem distante do ponto de ônibus onde ele desceu, Rodrigo se deparou com uma grande pedra no meio daquela mata. E aquela voz, ou Deus, então lhe disse: suba nessa pedra. E ele, né? E assim ele fez. Ao chegar em cima da pedra, Rodrigo indagou: e agora, o que é que eu faço? E a voz, ou Deus, lhe disse: grite bem alto: não faça isso! Jesus te ama! E assim ele fez. Subiu na pedra e gritou conforme a voz ordenou. 10 segundos depois, Deus ordenou que ele gritasse novamente. E Rodrigo gritou: não faça isso! Jesus te ama! E em seguida Deus falou a Rodrigo: grite mais alto. E lá vai ele gritar com toda a força: não faça isso! Jesus te ama! Não vou gritar aqui, tá, gente? Após isso, a voz disse: pronto, pegue o ônibus e vá para sua casa. Rodrigo voltou, pegou o ônibus, foi para casa sem entender absolutamente nada do que tinha acabado de acontecer. 6 meses depois, estava lá Rodrigo em um culto numa igreja que estava visitando, e o pastor daquela igreja deu a oportunidade a uma mulher que ali estava para contar um testemunho do que havia acontecido com ela, que até o momento ninguém sabia da história dela, né? Então essa mulher, que aqui vou chamar de Maria, começou a relatar. Há 6 meses atrás, eu havia perdido meu marido, e ele era o único que trabalhava e mantinha a casa.
sem parentes próximos, morando em condições precárias, em um pequeno barraco e com 5 filhos para sustentar, eu me encontrei totalmente em apuros e desesperada. Me doía ver os meus filhos passando necessidade e não ter nenhum prato de comida para dar a eles. Chorando muito, contando sobre a sua... E aí ela, né, essa mulher, chorando muito, contando sobre a sua história de vida, continuou. Eu estava desempregada, passando necessidades e decidi dar um fim a esse sofrimento. Então eu comecei a pensar, se eu morrer, pegarão os meus filhos, entregarão ao juizado de menores e lá eles serão bem cuidados, pelo menos serão alimentados. E podem ter a chance de um dia serem adotados por alguém que dará um futuro, dará tudo o que eles precisarem. Pensando nisso, eu decidi dar um fim à minha vida. Preparei tudo, fui no meio da mata que ficava perto de casa, pensando assim, que só me encontrariam ali através dos urubus. Então Maria continuou. Ao chegar no local escolhido, preparei tudo e quando estava quase lá, eu ouvi uma voz que ecoou no meio da mata dizendo: "Não faça isso, Jesus te ama." Me assustei e parei, mas não dei muita importância, pensei que eu estava ouvindo coisa. Uns 10 segundos depois, prossegui com o meu plano. Quando estava quase lá, ouvi o som da mesma voz novamente. "Não faça isso, Jesus te ama." Parei, olhei para todos os lados e não encontrei ninguém por ali. Na terceira vez em que tentei, o som daquela voz bradou muito mais forte. Na mesma hora, a minha mão começou a tremer, fazendo com que aquele copo se quebrasse no chão. Eu saí chorando no meio daquele mato e ao longe avistei uma pequena igrejinha. Entrei nela e entreguei a minha vida nas mãos de Deus e a partir daquele dia, eu e os meus filhos nunca mais passamos necessidades, pois Deus cuidou da gente. Bom, enquanto Maria relatava sua história, Rodrigo se desmanchava em lágrimas, pois depois de 6 meses ele veio a entender por que Deus tinha mandado ele descer daquele ônibus, entrar naquela mata, subir na pedra e gritar aquelas palavras. Sabe, assombrados, às vezes não entendemos a forma como Deus trabalha. Por isso não devemos questioná-la, mas apenas obedecer. Um relato como esse nos leva a entender o quanto é grande o amor de Deus por todos nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. E assim eu termino esses 2 relatos, Aninha. Obrigada por lê-los e espero que você e os assombrados tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e um beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Tem algumas histórias bem interessantes nesse sentido. Tem uma aqui... Lembra de um relato que a gente contou? Não é bem assim de um testemunho, mas é um relato de uma... Nossa, é um vai e vem no relato, que ela deu dinheiro para uma pessoa na rodoviária que estava precisando, sabe? Estava precisando inteirar, tipo, R$6 para poder pegar um ônibus. E ela deu esses R$6 para a pessoa pegar ônibus. Aí, muito tempo depois, numa conversa na casa de uma amiga, ela viu um cara na cadeira de rodas que contou a história dele. E ela falou, mas peraí, eu sou a moça que emprestou, sabe? Tipo, a história... ela ajudou de uma forma lá sem imaginar, mas ela ajudou, fez com que algo acontecesse, essa pessoa é agradecida a ela e ela acabou sabendo dessa história depois, sabe, umas coisas assim. Mas o que eu ia falar aqui é que esse lance aí de você, às vezes você não escuta uma voz, né? Às vezes é um sentimento esquisito dentro de você, quase que uma necessidade de fazer algo que na verdade você não quer fazer, você nem tá pensando em fazer e você se questiona, mas pra que eu vou fazer isso? E aí, eu já contei isso aqui, mas deixa eu só pincelar isso aqui de novo. O meu irmão trabalhou com um rapaz que contou que isso aconteceu com ele, né? Com esse rapaz. Ele também era da igreja na época e tinha ido ao mercado com a esposa fazer compra. E algo falava na mente dele, compra um fardo de caixa de leite a mais.
E não era bem uma voz, era aquele sentimento, aquela coisa, aquela necessidade de comprar um fardo a mais. Mas ao mesmo tempo ele pensava, pra que eu vou comprar? Vai azedar em casa, né? Pra que mais vinha? Compra. Aí ele comprou. Até a mulher falou, mas pra quê? Ah, não sei, tô sentindo aqui de comprar, né? Desculpa, não sei explicar, mas tô sentindo. Aí, beleza, comprou. Quando ele entrou no carro, ficava algo falando assim, quando ele tava andando lá pelo bairro, sei lá, chegando na casa dele, ficava aquela coisa falando, vire à direita, vá por tal lugar. E ele falava, mas gente, pra onde que eu tô indo? Aí ele virava o carro. Aí agora entre à esquerda, no bairro tal. E aí ele, sabe, ia seguindo que aquela vontade, aquela coisa ia falando na mente dele. E ele, ao todo tempo questionando, tipo, mas gente, eu tô louco. Porque até que ele chegou assim e falou, parem nessa casa. Aí ele parou. Quando ele chegou lá, parou na frente, ele falou, mas gente, vão achar que eu sou louco? Tipo, dá a caixa de leite nessa casa, bate ali e deixa essa caixa de leite ali. Ele falou, como que eu vou chegar do nada, né? A pessoa vai falar, esse cara tá essa caixa de leite aqui. E quando ele desceu, ele ouviu uma discussão, mulher chorando e tal, e aí de repente, aí ele chamou e essa mulher saiu com a criança chorando nos braços e tal. E ele falou, né, todo assim, ó, desculpa, não sei, né, só me desculpe chegando aqui assim, mas vocês aceitariam uma caixa de leite que eu comprei a mais ali no mercado? Aí a mulher começou a desabar, em chorar e falar pro marido, eu falei pra você que Deus ia ajudar, que não sei o quê. E o marido veio atender chorando também, e aí o marido explicou o que aconteceu, que eles estavam discutindo naquele momento, porque eles não tinham comida, não tinham nada. E a criança estava chorando de fome e eles não tinham leite para a mamadeira da criança. E ela falava para ele, pro marido, que Deus ia mandar, Deus ia prover. E o marido falava, Deus vai prover? Por acaso ele vai aparecer aqui e alimentar a gente? Não vai, sabe? Tava aquela discussão. E de repente o cara bate na porta com a caixa de leite. Aí ele agradeceu tudo. Aí acho que depois de saber da situação, ele deve ter comprado alguma cesta básica, alguma coisa também, depois tudo. Aí que ele foi entender, ele falou, gente, e não é que tava certo mesmo, que a família tava precisando de leite, né? Era o que era mais urgente no caso, né? Porque a criança ali mamava e tava sem o leite. E aí ele ficou, aí que ele falou, ele contou isso pro meu irmão, desse sentimento, dessa coisinha que, sabe, que você fala, ai, não sei, mas parece que tô sentindo de tal coisa. Aí que fala quando Deus às vezes trabalha através, usando as pessoas, né? Nesse sentido, assim, para fazer uma coisinha aqui, outra ali. É interessante isso. Acontece umas histórias desse tipo mesmo. Tá? Bom, se você tem uma história parecida, manda pra gente, tá? É um sobrenatural aí do lado do bem, né? Muito legal também. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.